Liturgia Dominical. Domingo, 19 de maio de 2024. Domingo de Pentecostes, solenidade Ano B. Primeira leitura. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Segunda leitura. Fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Hoje, a nossa reflexão nos convida a reviver a poderosa experiência de Pentecostes. Imaginem estar ali, entre os discípulos, quando um som como de uma forte ventania encheu a casa e línguas de fogo pousaram sobre cada um. Que momento extraordinário! O Espírito Santo desceu, e de repente, todos começaram a falar em diferentes línguas, entendendo-se mutuamente. Este evento não é apenas uma recordação histórica, ele nos ensina algo profundo sobre a nossa fé. O Espírito Santo, aquele mesmo que animou os primeiros discípulos, está presente entre nós, renovando a face da terra, como vimos no Salmo de hoje. Ele nos une em um único corpo, como Paulo nos lembra, apesar da diversidade de dons e ministérios. Na nossa diversidade de culturas, de talentos, de vidas, somos chamados a ser um só, movidos pelo mesmo Espírito. E assim como os discípulos receberam a missão de Jesus, nós também somos enviados ao mundo. Recebemos o Espírito para anunciar as maravilhas de Deus, cada um em sua própria língua, em seu próprio jeito de ser. Que cada um de nós, cheio do Espírito Santo, possa levar a paz, o perdão e a renovação onde estivermos.
Que possamos ouvir e ser ouvidos, entender e ser entendidos, na linguagem universal do amor de Deus. Amém.